Soares. A história desse cara é uma verdadeira montanha-russa de emoções e algumas das maiores reviravoltas que o esporte já viu. Luiz Alberto Soares Dias nasceu em Salto, no Uruguai, em 24 de janeiro de 1987. E a vida por lá não era nada fácil para o pequeno Luiz. Era ele e a bola contra o mundo, mas o talento estava lá, gritando para ser notado. Um menino com aquele cabelo bagunçado e sonhos gigantes, correndo pelas ruas de sua cidade natal. A família Soares enfrentava dificuldades financeiras, por isso o futebol era a fuga dos problemas pessoais. Luiz e sua bola de futebol se tornaram inseparáveis. O primeiro grande desafio veio quando a família decidiu se mudar para Montevidéu. Imagina só, a grande cidade. Para Luiz, era tanto uma oportunidade quanto um teste gigantesco. A mudança foi dura. A cidade grande pode ser um lugar difícil e solitário quando se tem mais esperança do que dinheiro no bolso. Luiz tinha talento, mas e as oportunidades? Essas não batiam na porta todos os dias. Luizito começou a chamar a atenção ainda jovem e com 14 anos ingressou nas categorias de base do Nacional, um dos clubes mais prestigiados do Uruguai. Mesmo tendo dificuldades para se adaptar e lidar com a disciplina necessária para se tornar profissional, seu talento era inegável. A jornada não foi fácil. Soares teve que enfrentar a pobreza, a distância da família que se tornou ainda maior quando sua então namorada, Sofia, se mudou para a Espanha. A pressão para se tornar jogador profissional também não era nada pequena. Sua dedicação começou a dar frutos em 2005, quando fez sua estreia profissional pelo Nacional. Ele rapidamente se destacou, marcando gols importantes e ajudando sua equipe a conquistar o Campeonato Uruguaio na temporada 2005 e 2006. Sua performance chamou a atenção de clubes europeus, abrindo as portas para sua futura carreira internacional. Aos 16 anos, Soares viu sua namorada se mudar para a Espanha e, depois de perceber que o futebol poderia o levar até Sofia, prometeu para si mesmo que, um dia, jogaria no Barcelona. A história de amor era um objetivo em si mesmo, provavelmente mais importante que ser bem-sucedido no futebol, porque era uma paixão muito intensa. Conta Lazarte, responsável pela estreia de Soares como profissional no Nacional, quando ele tinha 18 anos. Ele começou a contar sobre a namorada e a distância que era a única coisa que os separava, porque estavam realmente apaixonados, recordou o treinador. Lazarte diz que Soares sempre mencionava quão longe estava da namorada, que morava na Espanha, como sentia falta dela e como sentiam falta um do outro. Eles não perdiam as poucas oportunidades que tinham de se ver. Soares conheceu a mulher que mudaria a vida dele em Montevidéu, quando ainda era adolescente, mas logo Sofia Balbi se mudou para Barcelona, na Espanha. Depois que ela foi embora, Soares prometeu a si mesmo que, um dia, jogaria num dos principais times do futebol espanhol para ficar perto de Sofia. Soares fez o impossível. Sofia vivia em Barcelona. Não era uma relação qualquer e ele fez o necessário para estar perto dela. Uma vez no continente europeu, Soares deu a vida, trabalhou muito duro para melhorar e trocar de time. Sofia e Soares se casaram em março de 2009 em Amsterdã e celebraram a união com outro casamento em 2018, em Montevidéu. Tem 2 filhos, Delfina, de 7 anos, e Benjamin, de 4. Soares sempre tentava ajudar a família, às vezes não tinha chuteiras e jogava com chuteiras emprestadas. Ia a pé para os treinos, para economizar o dinheiro e voltar com ele para casa.
Essas são coisas que nem todo mundo faria com 12 anos de idade. A habilidade com a bola fez com que ele fosse parar no Nacional. Mas segundo ele mesmo admitiu em 2013 à ESPN Brasil, não teve muitas oportunidades na equipe. Cometi o erro de andar com pessoas que eu não deveria e de sair à noite, disse na ocasião. Os pais dele se separaram e Soares entrou numa fase rebelde, o que afetou o desempenho em campo. O clube chegou a dar um ultimato a ele. Ou ele melhorava o seu comportamento ou estaria fora da equipe. Em 2006, um erro fez Soares realizar o sonho de jogar na Europa. No início de junho, Ron Jans, antigo treinador do clube holandês Groningen, recebeu um telefonema do diretor do clube dizendo que iam comprar o jogador mais caro que jamais compraram. Foi um erro porque tinham ido ao Uruguai ver um outro jogador. Assistiram a uma partida, viram Soares e disseram: "Queremos ele." Foi uma compra impulsiva, mas foi uma das melhores decisões que o time tomou. Soares assinou com o clube holandês e depois de apenas um ano, ele se mudou para o Ajax, onde marcou um total impressionante de 101 gols em 159 partidas. 4 anos depois foi para o Liverpool, onde viveu o momento mais polêmico de sua carreira. Em uma partida contra o Manchester United em 2011, uma discussão com Patrice Evra gerou um ato racista. O lateral francês estava marcando ele no escanteio e ouviu: "Não me encoste, eu não falo com negros." Talvez ele não soubesse que o jogador de Manchester falava espanhol. Em seu livro, Crossing the Line, My Story, Soares se defendeu dizendo que houve um erro de tradução que gerou problemas. "Não sou racista. Estou triste e desiludido. Isso vai me acompanhar para sempre. Não usei a palavra negro no mesmo sentido que existe no inglês. Obviamente, não pretendia ser simpático com Evra, mas não quis ofendê-lo de maneira racista. Em espanhol, o sentido é diferente. Minha mulher me chama de negro e minha avó chamava meu avô de negrito", explicou o jogador. Denunciado e condenado por injúria racial, ele foi suspenso por 8 jogos. Soares recebeu o apoio de torcedores e até de jogadores do Liverpool, que entraram em campo com uma camisa com os dizeres "Apoie Soares" em determinado jogo da Premier League. Para Evra, foi um momento de mágoa, mas o lateral revela que perdoou o Liverpool e até mesmo o centroavante depois de se encontrarem em uma final de Liga dos Campeões. Vampiro uruguaio. O atacante tem esse apelido porque já mordeu alguns adversários 3 vezes. No final da partida entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010, uma confusão se formou entre os jogadores das duas equipes. Soares se aproximou do volante Otman Bakal, do PSV, e o mordeu no pescoço. O próprio clube holandês suspendeu o atacante por 2 partidas e ainda multou-o com um valor que não foi revelado. Quando o Liverpool perdia em casa para o Chelsea no campeonato inglês por 2-1, já no segundo tempo, Soares tenta passar pelo zagueiro Ivanovic, mas é desarmado. O uruguaio não perde a viagem e dá uma mordida no braço do adversário. Envergonhado em entrevista após o jogo, o treinador do Liverpool, Brendan Rodgers, criticou a atitude do jogador. Luizito foi multado pelo clube. Uruguai e Itália disputavam a segunda vaga das oitavas de final pelo Grupo D da Copa. O Uruguai conseguiu marcar aos 35 minutos do segundo tempo. Um pouco antes do gol, Soares mordeu o ombro de Chiellini dentro da área italiana em uma disputa de bola. O zagueiro mostrou as marcas ao árbitro, mas não foi o suficiente para uma expulsão. O lance rendeu punições severas ao uruguaio, que foi suspenso pela FIFA por 9 jogos e banido de qualquer atividade ligada ao futebol por 4 meses. Essa não foi a primeira vez que o Astro Celeste aprontou em Copa. Nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010,
Suárez usou as mãos sobre a linha do gol para evitar que a bola entrasse no que seria o gol da classificação dos africanos. Ele recebeu um cartão vermelho direto e teve de ver o restante da partida do lado de fora do campo. Mas o fim da história foi feliz para Suárez. Gana não converteu o pênalti cometido pelo atacante uruguaio e a Celeste aproveitou para avançar nos pênaltis com uma vitória por 4-2. Após o destaque na Copa do Mundo FIFA de 2010, Suárez chamou ainda mais a atenção dos grandes clubes europeus. Em 2011, foi confirmada sua transferência para o Liverpool por 22 milhões de libras. Ele chegou com a função de substituir Fernando Torres, que havia sido negociado com o Chelsea. Na temporada 13-14, Luizito fez uma ótima temporada sendo o artilheiro, líder de assistências e levando o Liverpool à briga pelo título da Premier League. Em 3 temporadas pelos Reds, fez 80 gols em 133 jogos e virou um dos centroavantes mais temidos do mundo. Em 2014, foi anunciado pelo Barcelona, assinando por 5 temporadas. O uruguaio recebeu a camisa 9. Sua estreia oficial foi no El Clásico contra o Real Madrid. Na ocasião, Suárez participou de jogada que resultou no gol de Neymar, mas viu o time catalão perder de virada por 3-1. Suárez se encaixou muito bem no elenco do Barça e foi um dos principais jogadores da equipe, formando um trio ofensivo histórico e muito temido ao lado de Lionel Messi e Neymar. Levantou todos os títulos possíveis pelo clube e conseguiu se tornar o 3º maior artilheiro da história do Barcelona. Após quase acertar com a Juventus em 2020, ele assinou um contrato de 2 anos com o Atlético de Madrid. Estreou marcando 2 gols e dando uma assistência. Antes do início da temporada 2021, o atacante foi um dos grandes nomes que deixaram o Barcelona. Na época, o treinador Koeman ligou para Suárez para dizer que não contava com ele. A ligação teria durado menos de 1 minuto, o que mexeu com o artilheiro. Depois disso, Suárez se transferiu para o Atlético de Madrid e, inclusive, foi um dos destaques na campanha que levou a equipe ao título de La Liga na temporada. O uruguaio fez 21 gols na competição. Como sempre, frio na área, Luizito marcou contra o ex-clube. Em um primeiro momento não comemorou, como forma de respeito ao Barça, mas em seguida fez um gesto como se estivesse falando ao telefone, o que deu a entender que estava mandando uma indireta ao técnico rival. Rindo, Suárez negou a provocação. Após muita especulação e até mesmo uma campanha nas redes sociais, Suárez retornou ao Nacional. O uruguaio ficou apenas 3 meses atuando em seu time do coração, apenas para o período anterior à Copa do Mundo de 2022. Ao final de uma longa negociação, o Grêmio anunciou a contratação de Luis Suárez no último dia do ano de 2022. Ele chegou com o status de grande contratação da janela e terminou o Campeonato Brasileiro com 28 participações em gols. Foi o líder em participações em gols da competição, levando o Grêmio ao vice-campeonato. Recebeu a Bola de Ouro da ESPN e o troféu Mesa Redonda da TV Gazeta como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Suárez deixou o Grêmio para se juntar aos seus ex-companheiros de Barcelona, Messi, Busquets e Jordi Alba no Inter Miami dos Estados Unidos. Por isso, só cumpriu metade do seu vínculo com o tricolor. Pela seleção uruguaia, Suárez tem 68 gols. A maioria veio nas eliminatórias para mundiais, onde soma 29. Além disso, foram 7 gols em Copas do Mundo, 3 na Copa das Confederações, 7 em Copas América e 22 gols em amistosos.